Eu não sei se você já parou para pensar, mas se não devia, que todos nós nascemos de novo para algo muito maior do que ir para o céu. Algo muito maior do que ir para o céu. Às vezes, quando nós pensamos em salvação, a única coisa que vem em nossa cabeça é: estou no céu, vou para o céu. E essa ideia de falar de salvação e apenas observar a ideia de ir para o céu é uma ideia muito mesquinha, muito individualista. Achar que Jesus Cristo nos salvou apenas para nos dar o céu. Nós somos feitos, e nós somos chamados para carregar, para fazer muito mais do que apenas esperar ir para o céu. Nós somos chamados para carregar a presença poderosa de Deus e operosa de Deus aqui na terra, o Evangelho. Quando Deus nos salva no Evangelho, Ele nos dá o Evangelho da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. E passamos a carregar o Evangelho, a ter essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, esse privilégio de carregar o Evangelho aqui na terra. Onde, segundo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, ele vai dizer que esse Evangelho que eu e você recebemos na salvação e que carregamos aqui conosco na terra, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o poder de Deus. É a operação que Deus faz no coração dos seres humanos, daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e que vai transformando o coração deste. Nesse sentido, nós somos, como Jonas, chamados também a sermos uma voz profética aqui na terra, onde o nosso chamado tem a ver com anunciar o Evangelho. Não anunciar os meus desejos, os meus sonhos, mas anunciar o Evangelho de Cristo. E é nesse sentido, é nesse entendimento, que da mesma forma que Jonas foi chamado para anunciar uma palavra de arrependimento à cidade de Nínive, eu e você fomos chamados para anunciar o Evangelho na cidade onde estamos. É nessa compreensão que nós nos ligamos à história de Jonas e à história de restauração. É nesse contexto, nesse entendimento, que da mesma forma como Jonas foi chamado há milhares de anos atrás, para trazer uma palavra de arrependimento a Nínive, nós também somos chamados, como profetas do Senhor, a trazer o Evangelho, a dar a palavra do Evangelho aqui nessa cidade. É a partir desse entendimento, então. O livro de Jonas tem duas partes. São um livro de 4 capítulos dividido em 2 partes. A primeira parte tem como uma história principal Jonas e o peixe. Todo mundo conhece da história. Jonas foi engolido pelo peixe. Se não conhece, pelo menos faz parte, talvez, do pensamento, da imaginação sobre a ideia de Jonas ser engolido por um peixe. Essa é a parte mais conhecida do livro de Jonas, mais contada, mais falada do livro de Jonas. Mas existe uma outra parte do livro de Jonas, a segunda parte do livro de Jonas, e essa talvez seja menos conhecida, menos contada, que é a história de Jonas e Nínive. Jonas e a cidade, a relação que Jonas estabelece com a cidade a partir do chamado de Deus para a sua vida. E é justamente essa história que nós vamos focar mais nessa noite. Deus pediu a Jonas para ele pregar em Nínive, mas ele não quis ir pregar em Nínive, porque ele não gostava e ele não amava aquele povo de Nínive. Então Jonas foge, Deus o traz de volta através de uma tempestade e de um peixe, da experiência de ser engolido por um peixe. Então Deus dá novamente a ordem a Jonas: vá pregar em Nínive. E dessa vez Jonas vai pregar em Nínive. Mas no final, ele fica furioso porque as pessoas se arrependeram. Porque as pessoas, eles se voltaram para Deus. E Jonas fica furioso com isso. Ele não compreende a graça e a misericórdia de Deus. E bem no finalzinho, em Jonas capítulo 4, Deus começa a tratar Jonas sobre a atitude para com a cidade. Sobre a atitude de Jonas para com a cidade de Nínive. E como é que Deus faz isso? Deus mostra a Jonas que Jonas não sabe nada de graça e de misericórdia. Jonas, você não entende nada de graça e de misericórdia. Você é um hebreu, você é um judeu, mas você não entende nada de graça e misericórdia. Você não tem ideia, Jonas, do que a minha graça e a minha misericórdia pode fazer na terra. Você não tem ideia. Vamos ler Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se.
Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade, porque ele havia orado para que a cidade fosse destruída. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto que ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas acabou de pregar. Eles se arrependeram, os ninivitas, e Jonas ficou furioso. A razão da fuga de Jonas é porque Jonas não entende o porquê da graça. Jonas não entende a graça do Senhor. Os ninivitas eram um povo extremamente violento, era um povo mau, era um povo de uma cultura extremamente violenta. Há alguns fatos históricos em que na porta da cidade de Nínive, eles juntavam, empilhavam crânios de pessoas que morriam, para causar medo a quem chegasse na cidade. Então, culturalmente falando, a cidade de Nínive era conhecida como uma cidade violenta de pessoas más. Então, a grande questão de Jonas é essa. E ele questiona a Deus. Como é que um Deus pode demonstrar graça e misericórdia a um povo assim, e mesmo assim o Senhor continuar justo? Como é que Deus pode ser justo se quer demonstrar graça e misericórdia a um povo injusto? Então Jonas foge de Deus. Ou melhor, Jonas foge da graça de Deus, de querer compreender a graça de Deus. Ele pega um barco, vai para Tarsis. Tarsis era um local, uma região, uma cidade que não tem nada a ver com Jonas, nem com o contexto familiar de Jonas, com nada a ver com Jonas. E, na verdade, ele pega o primeiro barco que sai do porto e ele vai para Tarsis, fugindo do Senhor. Deus manda uma tempestade, ele é lançado no mar, e você sabe o resto da história. Jonas é engolido por um peixe no mar. E no ventre daquele peixe, ele começa a perceber algo. Ele começa a perceber algo diferente. Jonas, ele começa a perceber que ele também precisa da graça de Deus. Jonas começa a perceber que ele também, para viver, precisa e necessita da graça de Deus. E então Jonas experimenta uma libertação espiritual no ventre daquele peixe, compreendendo a graça. E Deus manda aquele peixe cuspir Jonas para fora. E Jonas sai como uma resposta dessa libertação espiritual. Deus o liberta do peixe. E Deus, agora que Jonas está compreendendo a graça, Deus dá novamente a mesma ordem. Vá para Nínive e pregue uma mensagem de arrependimento. E dessa vez, Jonas, que está compreendendo agora a graça, porque agora ele tem a experiência da necessidade da graça, ele obedece a Deus e ele vai para Nínive pregar uma palavra de arrependimento. Mas quando ele chega na cidade de Nínive, quando ele começa a se relacionar com a cidade de Nínive, como ele começa a se relacionar com a cultura violenta de Nínive, quando ele começa a conhecer as pessoas, a se dar com as pessoas, Jonas tem uma recaída. Jonas tem uma recaída da graça. Ele quer abandonar novamente a graça. E ele sai da cidade.
furioso porque aquele povo se arrependeu. E ele ora a Deus para que Deus traga castigo àquela cidade, condenação àquela cidade. Quantos de nós, profetas, chamados para dar testemunho das boas novas do Evangelho de Deus, ao se envolver com a cidade, ao se envolver com a violência da cidade, com os dilemas que a cidade tem, com as provocações que a cidade tem, com as decepções que a cidade nos dá, quantos de nós, profetas, estamos como Jonas, calados, sem querer mais transmitir a graça? Quantos de nós só conseguimos proferir palavras de ira, de violência, de condenação para o outro? Quantos de nós têm usado as redes sociais para não causar unidade, mas causar divisões na cidade? Quantos de nós temos usado redes sociais para trazer palavras de destruição para a cidade? Jonas nos dá pelo menos 3 pontos sobre a nossa relação com Deus, sobre a nossa relação com a cidade e sobre a nossa relação com o nosso chamado. Jonas, ele é um verdadeiro profeta, chamado por Deus. E se Jonas, meu irmão, pode esquecer da graça, eu e você, nós podemos esquecer da graça também. Se Jonas pode esquecer de que um dia ele foi alvo da graça, do amor de Deus e do perdão de Deus, saiba que também nós podemos nos esquecer da graça e do perdão de Deus. Primeiro ponto, Jonas, ele continua a esquecer da graça e muitas vezes nós também continuamos a nos esquecer da graça. Há um texto lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 9, que é um texto muito forte, você não precisa abrir nas suas escrituras, se quiser você anota aí, mas 2 Pedro 1, 9, o apóstolo Pedro diz assim para a igreja: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Que palavra forte. O que Pedro está dizendo é que podemos esquecer que um dia Cristo Jesus foi para a cruz por nós. O que Pedro está dizendo aqui é que podemos esquecer que um dia Jesus morreu na cruz para me salvar e pagar os meus pecados porque eu sou pecador. É isso que Pedro está dizendo aqui nesse texto. E ele está falando para a igreja. Cuidado! Cuidado, porque muitos estão na igreja vivendo, mas já esqueceram de que um dia Cristo morreu pelos pecados. Como é que um cristão pode esquecer que ele foi purificado pelos seus pecados? Será que um cristão ele esquece na mente de que Cristo morreu na cruz para pagar os pecados dele? Acredito que não. Eu acredito que esse esquecimento que Pedro está falando aqui, e quando você vê o contexto, você vai entender, não é um esquecimento da mente. Porque a nossa mente é bem provável que nós nos lembramos do fato histórico de que Jesus foi na cruz do Calvário e morreu por nós. Nós jamais vamos esquecer desse ensino. Mas o que Pedro está dizendo é que, apesar de que nossa mente se lembre de que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, pode ser que o nosso coração se esqueça da fixação dessa realidade de que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Se eu aplicasse aqui uma prova agora entre verdadeiro ou falso, certamente vocês tirariam 10. Se eu perguntasse se somos salvos pela graça e não pelas boas obras, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Somos salvos não pelo que nós fazemos, mas sim pelo que Cristo fez na cruz, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu acredito que todos nós tiraríamos 10 quando é um conceito da mente. Porque é isso que sua mente está dizendo agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É isso que o seu coração diz? É baseado nisso que você vive? Uma pessoa que está envolvida em drogação, seja qualquer vício que seja, essa pessoa é capaz de lhe dizer o que fazer para não se viciar, os perigos da droga. Cuidado, não experimente isso.
Ele é capaz para ensinar tudo sobre a droga, sobre o perigo da droga, para que você não pegue a droga. Mas ele mesmo que ensina, muitas vezes ele não consegue sair da droga. Porque é onde o coração está. É onde o coração está. É onde domina. Com a mente ele diz uma coisa, mas com o coração ele vai viver outra coisa. A Bíblia diz que todos nós somos viciados de alguma maneira. Somos pecadores, irmãos. Se você perder a realidade de que você é um pecador, você vai se afastar da graça de Deus. A Bíblia diz que de alguma maneira nós somos viciados, e um dos vícios que nós somos experts é justiça própria. Nós somos viciados em justiça própria. E é o que Jonas nos mostra. Jonas, ele é um cara moralista, preconceituoso, arrogante, onde ele baseia a justiça não na graça de Deus, mas na moral dele. Onde ele é capaz de julgar Nínive, mas não se julgar. Porque a vida de Jonas é baseada na justiça própria dele. Na própria justiça dele. A nossa mente entende a doutrina da graça, mas o nosso coração diz, porque eu estou obedecendo a Deus, então Deus ele tem que me salvar. Porque eu estou obedecendo a Deus, então as minhas orações devem ser respondidas. Porque eu estou obedecendo a Deus, eu devo ir para o céu. E este é um grande problema. Quando nós baseamos a nossa relação com Deus através de uma justiça própria e não da justiça que sai de Jesus Cristo. A justiça que vem da cruz. Esse é um grande problema. Então nós chegamos ao nosso segundo ponto. O que acontece quando Jonas ele esquece da graça? Ou o que acontece quando eu e você nos esquecemos da graça do Senhor? O que acontece? Pelo menos 3 coisas acontecem. Primeiro, nós dividimos o mundo entre pessoas boas e pessoas más. Segundo, nós nos tornamos pessoas não atraentes para o mundo. E terceiro, nós perdemos o poder de Deus no mundo que transforma o nosso coração e que pode transformar o mundo. Vamos olhar um pouco mais essas 3 coisas. Primeiro, nós dividimos o mundo entre pessoas boas e pessoas más. Como é que funciona a política no Brasil e no mundo? Qual é o esquema que faz com que as pessoas se envolvam na política? Eles dividem as pessoas em pessoas boas e em pessoas más. Eu sou um político. E se você me apoia, você é uma pessoa boa. Mas aquele outro é outro político. E se você apoia ele, você é uma pessoa má. Ele trabalha assim, dividindo as pessoas. É assim que ele trabalha. E por que ele consegue êxito trabalhando assim, dividindo as pessoas? Porque é assim que o mundo opera. É assim que o mundo opera. O mundo opera de forma dividida. O mundo divide as pessoas. Divide as pessoas em suas ideologias, divide as pessoas da política, divide as pessoas em denominações, divide as pessoas. Divide. E o problema é quando eu começo a enxergar e a me relacionar com esse mundo a partir das divisões que o mundo coloca. Mas o cristianismo, ela é a única filosofia de vida que não faz isso. Pelo menos se você compreende o Evangelho da Graça. A Bíblia fala de 3 tipos de pessoas, e não de 2 tipos de pessoas. E talvez uma das parábolas que melhor representa isso é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele trata 2 tipos de pessoa. O filho mais velho e o filho mais novo. E ambos os filhos, o filho mais velho e o filho mais novo, não amam o pai. Eles amam o dinheiro do pai. Tanto o filho mais novo como o filho mais novo, mais velho, estão querendo o dinheiro do pai e não o pai. Eles só usam mecanismos, métodos diferentes, mas ambos não amam o pai. O filho mais novo prefere usar o método da desobediência. Recebe o dinheiro do pai, foge e vai se prostituir, e vai gastar dentro de um contexto de imoralidade. O filho mais velho também quer o dinheiro do pai,
mas ele prefere uma metodologia da obediência. E ele obedece o pai, mas ele está não ligado ao pai, mas ao dinheiro do pai. Então você percebe aqui qual é o ponto de que Jesus levanta nessa parábola? Existem duas maneiras de você se tornar um salvador em sua vida. E não querer Cristo como salvador. A primeira maneira é sendo uma pessoa muito má e imoral. A primeira maneira é querer viver uma vida totalmente autônoma, distante de Deus, onde só você controla, só você, viver uma liberdade, mas na verdade um contexto de libertinagem, da imoralidade. A segunda maneira de se tornar um salvador é sendo muito bom. É achar que pelo meio da obediência, Deus vai dever algo a você. É achar que pelo meio da obediência, você vai colocar Deus contra a parede e dizer, olha, porque eu faço isso, faço isso, faço isso e faço aquilo, o Senhor deve a minha salvação. Porque eu faço isso e faço isso, o Senhor deve para mim uma vida melhor. Porque eu sou extremamente obediente ao Senhor. Mas ambos não estão querendo uma relação com Deus. Estão querendo uma relação com as bênçãos de Deus. Mas não com o Pai. Mas existe, a Bíblia diz, um terceiro tipo de pessoa. E a Bíblia fala que esse terceiro tipo de pessoa são os cristãos. Somos nós. Que não é nada mais, nada além do que pecadores salvos pela graça de Deus. Mas pecadores salvos pela graça de Deus. São os cristãos. O mundo não é dividido em duas partes, entre bonzinhos e malvados. O mundo não é, e a Bíblia é muito clara com relação a isso. Veja Romanos. Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo vai dizer que os gentios, aqueles que não são judeus, estão debaixo da ira de Deus, estão longe da glória de Deus, longe de uma relação de intimidade com Deus, e por isso esses estão perdidos. Mas no capítulo 2 de Romanos, Paulo vai falar de que os judeus, que têm a lei do Senhor, que têm as alianças de Deus, também estão distantes de Deus, também estão longe da presença de Deus, e que também carecem da graça e da misericórdia de Deus. E aí Paulo conclui essa ideia, esse pensamento em Romanos capítulo 4, verso 5, quando ele vai dizer, todavia, aquele que não trabalha, aquele que não se esforça para a salvação, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Mas a Bíblia continua. Veja o Evangelho de João. João capítulo 3, Jesus se encontra com quem em João capítulo 3? Jesus se encontra com Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um moralista, fariseu, um cara que tinha uma ética e uma condição moral lá em cima em Israel e em Jerusalém. Mas Jesus, quando está conversando com Nicodemos, o que é que Jesus diz para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Se a graça e a misericórdia de Deus não chegar na sua vida, não tem como você entrar no reino dos céus. Não será a sua ética, não será a sua obediência, não será o seu conhecimento da lei que vai fazer você entrar no reino dos céus. Mas é a graça, é o nascer de novo, que vem do Espírito. Mas no capítulo 4, Jesus se encontra com quem, João? Jesus se encontra com a samaritana. A samaritana é uma mulher imoralmente, sexualmente imoral. É uma pessoa também totalmente imoral, totalmente diferente de Nicodemos. Mas Jesus se apresenta àquela samaritana, e ele se apresenta àquela samaritana como a água que dá vida. E vai dizer para ela, se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. E ela bebe dessa água, e ela vai para os seus, libertas desse encontro, avisar quem ela encontrou. Jesus vem para o moralista, mas vem para o imoral também. Tanto aquele moralista como aquela mulher imoral carecem da graça e da misericórdia de Deus. Lucas capítulo 18. O fariseu de Lucas capítulo 18 carece da graça e da misericórdia de Deus. Da mesma forma que o pecador publicano carece da graça e da misericórdia de Deus. Agora olhe para Jonas. Olha para o livro de Jonas. Nínive, uma cidade imoral, prostituída, violenta, carece da graça de Deus. Jonas,
um profeta moralista, arrogante, carece da graça de Deus. Toda a Bíblia está falando dessa mensagem. Então, como é que um cristão pode olhar para o mundo? Como é que nós, como cristãos, devemos olhar para o mundo? Nós devemos olhar para o mundo não olhando com bonzinhos e malvados, não dividindo o mundo, mas olhando para um mundo como todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. E nós fomos chamados para pregar o evangelho da graça e da misericórdia de Deus a todos. A todos. Não aqueles da nossa preferência, mas a todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. Mas existe um segundo ponto daqueles que perdem a graça, uma segunda característica. Nos tornamos menos atraentes. Olha para Jonas. É impressionante como Jonas, ele, por si só, ele representa os dois filhos pródigos da palavra de Jesus. Na primeira parte, Jonas fugindo de Deus, é o filho mais novo. E na segunda parte, Jonas irado com Deus, porque Deus derrama graça e misericórdia ao perdido, é o filho mais velho. E é interessante, porque o filho mais velho aqui são pessoas religiosas, moralistas, que se esquecem da graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Pessoas como eu e pessoas como você, nós podemos ser, em determinados momentos, em determinadas situações, pessoas moralistas, preconceituosas, que esquecem da graça de Deus. Esquece da graça de Deus. Esquece da graça de Deus. E há pelo menos 4 marcas desses irmãos mais velhos. E eu não sei se você vai se encontrar em uma das marcas, mas eu me encontrei em algumas delas. Mas há pelo menos 4 marcas de irmãos mais velhos. Primeira marca: os irmãos mais velhos apresentam irritabilidade e ira. Irmãos mais velhos são pessoas murmurantes, vivem irritados, como não, às vezes, irados. Irmãos mais velhos se acham que merecem uma vida melhor pelo que você faz mais do que os outros. Você sempre vai estar cobrando uma vida melhor. Você nunca vai estar satisfeito com o que Deus te dá hoje. Você sempre vai estar cobrando porque você acha que a salvação e a vida melhor que você deve ter se dá justamente porque você obedece a Deus. E não é. Mas você sempre vai estar cobrando isso, nunca satisfeito com aquilo que Deus lhe dá hoje. Sempre irritado, sempre murmurando, sempre reclamando, quase nunca anunciando a graça e o amor de Deus. Uma outra marca: irmãos mais velhos não conseguem perdoar. Alguém faz uma coisa que o irmão mais velho não gosta e ele vai logo dizer: eu nunca faria isso que fulano fez comigo. Irmãos mais velhos, eles não conseguem perceber que é pecador e que vive pelo perdão de Deus. Eles perdem essa percepção de que também são pecadores e que vivem apenas pelo perdão de Deus. Irmãos mais velhos são péssimos em fazer críticas e em receber críticas. Eu lembro do texto lá do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, quando Jesus vai falar dessa relação no reino de Deus, e ele vai dizer: olha, cuidado para não ficar olhando no cisco do olho do teu irmão, tendo uma trave no teu olho, tendo uma viga no teu olho. Irmãos mais velhos têm dificuldade de receber crítica e de fazer crítica. A crítica fere a autoestima do irmão mais velho. A autoimagem dele não está em Cristo, mas a autoimagem dele está na justiça pessoal dele, na própria justiça dele. E por isso ele tem dificuldade de receber crítica. Os irmãos mais velhos, geralmente, quando recebem crítica, eles olham para, eles escutam a crítica como algo que esteja rebaixando ele, diminuindo ele, e não algo que esteja construindo ele e ajudando ele. Porque os irmãos mais velhos, eles sempre se sentem superiores aos outros. E não conseguem receber crítica. Não conseguem ser criticados. Você conhece alguém assim? Você conhece pessoas melindrosas? Pessoas que você tem que pisar em ovos? Pessoas que você tem que passar 2 semanas orando para ter uma conversa com essa pessoa?
com medo da... Eu ia dizer coice, né? Mas eu estava chamando o irmão de... Mas é a expressão popular, né? A ovelha da coice, né, Martinha, também? Pronto. Sabe? Porque são pessoas que estão envolvidas na síndrome do irmão mais velho. A síndrome do irmão mais velho. Os irmãos mais velhos têm desprezo. A quarta e última marca é que os irmãos mais velhos, eles têm desprezo por aqueles que é diferente. Eu trabalho muito, eu sou aquele cara que trabalha todo o tempo, eu trabalho, eu sou aquele cara... E aí vem aquele irmão, aquela pessoa que não trabalha como você trabalha. E aí você despreza. Quando não, você não vai rotular. Isso aí não presta, isso aí não porque ele não trabalha como você trabalha. Sabe aquelas pessoas metódicas, extremamente organizadas, aí tem uma pessoa que não é que é desorganizado, mas não é metódico e organizado como ele. Então você vai e despreza. Não serve. Fulano não serve. Isso é uma prática de irmãos mais velhos. Porque irmãos mais velhos não estão preocupados em fazer discípulo. Eles querem fazer seguidores. E não discípulos de Jesus. E a ordem de Jesus é: façam discípulos de mim. Façam discípulos do Evangelho e não de você. Mas irmãos mais velhos querem fazer seguidores. E esse é um dos temas do livro de Jonas. Quando você compara Jonas com os marinheiros pagãos no meio da tempestade, quem é que parece mais atraente? Jonas ou os marinheiros? Que estão preocupados com todos, que estão buscando a todos ali, saber qual é a causa. Quem é que é mais preocupado? Jonas ou os marinheiros? Os marinheiros. Jonas não está nem aí, ele está fugindo da graça de Deus, ele está fugindo da presença de Deus. Então, quando você compara Jonas e os marinheiros pagãos, quem é mais atraente? Os marinheiros pagãos parecem ser mais atraentes. Quando você compara Jonas e os ninivitas, a cidade de Nínive, que se arrepende, o rei estabelece um jejum na cidade de Nínive, mas só que Jonas só faz reclamar, só faz murmurar. Quem é mais atraente ali? Jonas ou os ninivitas? Os ninivitas são mais atraentes. Porque Jonas ele é um profeta arrogante e preconceituoso, longe da graça de Deus. É isso que Jonas é ali. E ele não tem atração nenhuma. Nada atrai Jonas. Ninguém quer saber de Jonas. Nada atrai. Não tem graça em Jonas. Não tem graça. Jonas é um profeta sem graça. Sem graça. Não é de admirar que muitos nas igrejas têm vivido sem compartilhar o Evangelho, sem compartilhar o amor de Deus, sem compartilhar a graça e a justiça de Deus que sai da cruz do Calvário, porque essas pessoas são pessoas extremamente críticas, arrogantes, preconceituosas, que vivem com um ar de superioridade. Pessoas que não conseguem mais viver a graça e perderam, então, a atribuição de compartilhar a graça. Compartilhar a graça. Olha, cuidado. Cuidado para não sair dizendo que o Evangelho já não é mais atraente para as pessoas lá fora. Às vezes eu escuto essas frases. As pessoas de hoje não querem mais ouvir o Evangelho. Meu irmão, cuidado com essa frase, porque o problema, eu garanto, não é o Evangelho de Deus. O problema é quem carrega o Evangelho de Deus. Quando você estiver compartilhando ou querendo compartilhar e já não consegue mais compartilhar o Evangelho, olhe para a sua vida. Olhe para o seu coração. O que é que está de errado em você? Porque no Evangelho, meu irmão, não tem nada de errado. Mas às vezes nós estamos todo errado, todo distante do Evangelho, todo longe da graça e da misericórdia de Deus. E queremos falar de graça e misericórdia de Deus. E sabe como é que o outro escuta isso? Hipócrita. 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 Porque muitas vezes nós estamos tendenciosos a viver essa hipocrisia da imagem, da autoimagem, da justiça própria. Terceiro e último ponto. O Evangelho, a graça é a força mais poderosa de mudança na vida, aqui na terra. Deixa eu começar por um exemplo da Bíblia. Gálatas capítulo 2. Lembram de Gálatas capítulo 2? O apóstolo Paulo, ele tem um problema com Pedro. Vocês lembram qual foi o problema que Paulo tem com Pedro em Gálatas 2?
Pedro está lá comendo com os gentios, mas de repente Pedro vê um grupo de judeus vindo em direção, e Pedro se afasta, e Paulo observa essa duplicidade na vida de Pedro, esse preconceito racial que Pedro tem naquele momento. E Paulo então vai repreender Pedro, que tem essa atitude preconceituosa. E quando Paulo vai repreender Pedro, Paulo ele não usa a lei, mas Paulo poderia usar a lei. Paulo poderia ter usado a lei, porque a lei condenava o preconceito racial. A lei condenava a forma de você se relacionar com o estrangeiro. Não era daquela forma. Paulo poderia ter usado a lei para contra Pedro. Mas Paulo não usa a lei. Paulo usa o quê? Paulo ele usa o evangelho para repreender Pedro. Porque a lei, ela tem um poder a nível da razão. A lei ela é capaz de nos instruir. A lei ela é capaz de fazer com que eu entenda que aquilo é pecado. Mas só o Evangelho, meu irmão, só o Evangelho do Senhor é capaz de mudar o meu coração. E fazer com que aquilo que eu olhe que é pecado, eu deseje mudar. Só o Evangelho tem poder de trabalhar a nível no coração do homem. E é por isso que Paulo ele vai repreender Pedro, e ele vai dizer, olha, se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo então é ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aí ele vai entrar no Evangelho. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Para um pouco, Pedro. Para um pouco, entenda, você já foi crucificado com Cristo. E a vida que você precisa viver agora não é mais uma vida de responder à lei ou de responder a esse grupo de judeus, mas de responder aquilo que já aconteceu com você. Você foi crucificado, de responder agora a Cristo, a realidade de Cristo em sua vida. O Evangelho muda a nossa forma de enxergar o outro. Agora olhe para Jonas, nosso personagem de hoje. Jonas ficou muito tempo conectado àquela planta. Deus levantou uma planta. Essa planta deu uma sombra a Jonas. E Jonas gostou daquela sombra, daquele frescor, daquele ar ali, fora da cidade. E Jonas passa muito tempo conectado àquela planta. E aí então Deus manda uma lagarta e aquela planta morre. E Jonas fica furioso. Jonas se aborreceu com tudo aquilo. E Deus usa aquilo para dizer algo a Jonas. Você ama mais essa planta do que eu, Jonas? Você ama mais essa planta do que aquela cidade que eu decidi amá-la? Meus irmãos, muitas vezes nós estamos conectados com tanta coisa, que nos desconectamos do plano de Deus para nossas vidas. Eu não sei qual é a planta que possa ser aquilo que esteja desconectando você de Deus. Mas que essa noite seja uma noite de que a largata, Deus mande a largata e acabe com essa planta na sua vida. Às vezes a gente está procurando tanta coisas supérfluas, transitórias. Fazemos tanto projeto em coisas que se acabam, em objetos que se acabam. E não vivemos os projetos de Deus. Sabe o que não se acaba? É gente. Gente é eterna. Gente é ser humano eterno. Criado para a eternidade. Você sabe qual é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida? Anunciar o Evangelho para a gente. Anunciar a graça, o amor deles e a misericórdia dele para a gente. O projeto que Deus tem para a igreja é eterno. Não é transitório. Nós vamos começar uma construção. A construção da nova sede da nossa igreja. Mas a sede da igreja, a sede que vai ser construída, não é um fim nessa igreja. A sede não é a finalidade, não é a proposta final dessa igreja. A proposta final da Igreja Batista Zona Sul é continuar anunciando o Evangelho aqui na terra.
É continuar anunciando Cristo aqui na terra. A sede é um meio, é um lugar maior para acolher mais gente, para cuidar de mais gente, para realizar projetos maiores, projetos sociais maiores, para abençoar mais gente. A sede é um meio, mas não é um fim. A finalidade, o propósito da igreja aqui continua sendo apresentar o reino de Deus para a cidade de Natal, para a cidade de Parnamirim, para onde Deus nos levar. Essa é a finalidade. Cuidado com isso. Um filme em 1981, eu não era nem nascido. Carruagem de Fogo, eu não era nem nascido em Cristo. O filme Carruagem de Fogo conta a história de dois corredores, um judeu e um outro cristão. E eles estão competindo para entrar na equipe que vai para as Olimpíadas de Paris, 1924. Em um determinado momento, um dos principais personagens do filme, o Abraham, ele tem um diálogo com a sua namorada. E a sua namorada pergunta a ele, por que você está fazendo isso? E o Abraham responde assim, quando aquela arma disparar, eu tenho 10 segundos para justificar minha existência. Eu vou dar um spoiler, porque o filme é de 1981. Ou seja, já é domínio público. Se você não assistiu, meu. O Abraham ganha. Ele consegue. Ele vai para a Olimpíada. Mas eu fico me perguntando, e se ele não ganhasse? E se ele perdesse? Ele resumiu toda a vida, projeto de vida dele, àquilo ali. Cuidado, irmãos, para a gente não estar colocando todo o nosso projeto de vida em coisas transitórias e não no que é eterno. Não no que é eterno. Como é que podemos nos lembrar da graça de Deus em nosso coração? Quando perdemos a graça, quando perdemos o Evangelho, quando perdemos a alegria de viver o Evangelho, de viver a graça, como é que a gente pode recuperar essa graça? Conecte toda a sua decepção. Conecte toda a sua decepção no mundo, que o mundo traz de decepção, conecte tudo isso à graça de Deus, a Jesus Cristo. Vá para Jesus, busque Jesus. Lá você vai encontrar uma fonte de água que não acaba, uma fonte de graça que está o tempo todo saindo do trono da graça. Há uma história que foi contada, eu acho que foi contada aqui, mas eu me lembrei e vou contar aqui, e que foi muito abençoador essa história, a história de um lenhador. Não sei se foi contada aqui ou eu li, mas enfim, a história de um lenhador que ele vai cortar uma floresta. E ele vai então cortar uma floresta, e quando ele começa o corte dessa floresta, ele percebe que tem uma mamãe pássaro numa árvore. Então ele diz, olha, eu vou bater na árvore para que a mamãe pássaro saia, para que ela não se machuque quando a árvore cair. E ele vai na árvore, ele bate na árvore, e a mamãe pássaro sai daquela árvore, mas ela vai para outra árvore. E ele vai então na outra árvore, ele bate na árvore, e a mamãe pássaro vai para outra árvore. E assim segue de uma forma sucessória. E então o lenhador ele deve ter pensado o que é que esta mamãe pássaro está querendo. E se a mamãe pássaro pudesse pensar e falar, poderia dizer, o que é que eu fiz para que esse homem fizesse tudo isso comigo? Mas finalmente, num determinado momento, ela não voa mais para outra árvore, ela voa para uma rocha bem alta, uma alta e elevada rocha. Ela voa. E o lenhador, quando viu a mamãe pássaro fazendo um ninho nessa rocha alta, ele foi embora. Um dia, todas as árvores deste mundo, construídas por mim e por você, cairão, meu. Pessoas que nós amamos e que temos extremamente carinho, podem nos decepcionar. Porque elas são pecadoras, como eu e você. O sucesso que construímos pode ruir. A carreira que tanto lutamos pode acabar da noite para o dia. E quando tudo isso acontecer, quando tudo isso lhe decepcionar, voe para Jesus. Vá até Jesus. Ele é a rocha alta.
e segura que a gente deve estar. Jesus Cristo é a nossa rocha. Jonas, ele é um maravilhoso mau exemplo. Profeta arrogante, mesquinho, preconceituoso. Como é que podemos acabar Jonas trazendo algo de bom? É olhar para um outro Jonas. O verdadeiro Jonas. Jesus Cristo. Jesus, na verdade, é o oposto de Jonas. Presta atenção. Jonas, ele vai para a cidade de Nínive. Ele prega na cidade de Nínive. A cidade recebe ele bem. A cidade recebe a mensagem dele. Mas então Jonas sai da cidade e Jonas vai orar. E ele ora para condenar a cidade. A oração de Jonas é uma oração de condenação para a cidade. Séculos depois, aparece o verdadeiro Jonas. Ele é carregado e arrastado para fora da cidade de Jerusalém. Humilhado e espancado, ele é pregado numa cruz. E naquela cruz, ao contrário do primeiro Jonas, o verdadeiro Jonas ora pela cidade, mas ele ora por salvação. E ele diz assim: Deus, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo. O abismo foi quebrado entre nós e Deus. O abismo da graça, da misericórdia e do perdão, naquela cruz ele foi quebrado. O véu foi rasgado de cima a baixo. O que é que falta para que eu e você, a gente venha viver por graça, pelo perdão de Deus, e anunciar o perdão e a graça de Deus para as pessoas lá fora? O que é que falta? Às vezes a graça, o perdão, a misericórdia de Deus está só aqui, ó, na cabeça. Mas ela precisa descer para cá, para o centro do nosso desejo, da nossa vontade. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi humilhado, chamado de tagarela. Paulo foi abandonado por seus discípulos. Quantos discípulos abandonaram Paulo? Paulo, ele foi traído por líderes de igreja, que quando Paulo saía da igreja, metiam um pau em Paulo, falavam mal de Paulo, ao ponto de Paulo ter que escrever cartas para essa igreja com autoridade apostolar. Mas Paulo nunca ele abandonou o evangelho. Ele nunca abandonou o chamado de anunciar o evangelho, a graça de Deus e o perdão de Deus nas cidades. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo carregava uma convicção no coração. Deus me ama. Eu sou filho dele. E fui chamado para carregar essa presença poderosa e operosa aqui na terra. Nada pode me separar disso. Nas minhas lutas e dificuldades pessoais, às vezes nos meus medos, às vezes quando eu me pego a querer me envolver em complexos de inferioridade, na minha caminhada, eu sempre, antes de orar, eu repito um texto das Escrituras, e eu repito como se eu estivesse falando para mim mesmo, para minha alma, para que ela nunca se esqueça de quem eu sou, de quem Deus é e o meu chamado. Romanos capítulo 8, 38 e 39 diz assim, o apóstolo Paulo vai dizer: pois eu estou convencido. Isso é Paulo dizendo. Eu estou convencido. Eu estou convencido pelas minhas experiências, pelas prisões, pelas cadeias, pelas humilhações que eu passei, pelos açoites, pelas traições por trás de mim, pelos falatórios mal de mim, mas eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem um presente, nem um futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei como você chegou hoje aqui, essa noite. Se você chegou perdido da graça,
sem conhecer a graça. Meu amigo, minha amiga que está hoje aqui, entrega teu coração para o Senhor. Entrega teu coração para Jesus. Vá à cruz e receba dele a graça, o perdão e a misericórdia dele hoje na sua vida. Não deixe para amanhã. Se você chegou distante e não conhece a graça, hoje é dia de você se entregar a essa graça do Senhor. Entregar a ela. Acredite, esse evangelho vai mudar a sua vida. Como tem mudado a minha, como tem mudado a vida de muitos aqui, esse evangelho vai continuamente mudando a sua vida. Mas possa ser que você chegou não perdido da graça, mas fugindo da graça. Quantos crentes, cristãos, têm fugido da graça de Deus? Fugido do amor dele, fugido do perdão dele, ao ponto de não mais conseguir anunciar isso lá fora, ao ponto de não conseguir mais ter compaixão pelas pessoas lá fora. Hoje também para você, meu irmão, é dia de restauração. Que essa graça venha a ser restaurada. Eu e você, nós não fomos chamados para imitar Jonas. Não fomos chamados. Nós fomos chamados para imitar o verdadeiro Jonas, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Jonas que deve ser imitado. Aquele que orou pela cidade, aquele que se entregou pelas cidades. Eu e você, a gente precisa orar mais pela cidade, se entregar mais pela cidade, amar mais a cidade, amar mais as pessoas. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer já pelos louvores, por tudo que já foi realizado aqui. Obrigado, Senhor, por tudo, pela Tua palavra, pela graça, pelo perdão que sai da cruz do Calvário. Deus, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Porque muitas vezes nós temos atitudes sem graça. Muitas vezes nós queremos nos conectar a plantas e não a gente. Muitas vezes nós somos arrogantes, preconceituosos, falsos moralistas, Pai amado. Como às vezes nós nos pegamos nesse pecado. Como é tentador, Senhor, viver o vício da justiça própria. Deus nos liberta, nos restaura, nos faz caminhar, Pai amado, por um caminho em que eu olhe para o outro com os teus olhos, com o teu coração. Que antes de eu me relacionar com o outro, ou de criticar, Pai amado, o que está no olho do outro, eu tire a trave do meu. Eu trate as minhas traves, as minhas vigas, que precisam ter um encontro com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, para aí sim eu poder olhar o cisco do olho do meu irmão de uma forma totalmente diferente. Deus nos ajuda. Que este amor, Senhor, que um dia fez sentido aos nossos corações, permaneça em nós e alcance muitos na cidade, porque ela carece. A nossa cidade, Senhor, ela carece do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Usa-nos, Senhor. Usa-nos nesse movimento na cidade. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Tão perdido eu estava,
meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Nada pode nos separar. Vamos declarar que nada pode nos separar? Nem